Glória a Jesus. Hoje nós vamos continuar, irmãos, naquela série de estudos, olhando para algumas perspectivas de pensamento, não é? E analisando isso junto à luz do Evangelho, para perceber duas coisas. Em primeiro lugar, o quanto essas ideias, né? Glória a Deus. O quanto essas ideias estão impregnadas no dia a dia. O quanto disso a gente percebe no dia a dia da vida da gente que está impregnado. Número 1. E número 2, como é que nós damos uma resposta a isso a partir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa leitura está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, bastante conhecido, Romanos 12, 2. E hoje nós vamos falar sobre conhecimento, cosmovisão cristã, pragmatismo e positivismo. São duas linhas de pensamento filosófico que nós vamos analisar à luz da palavra de Deus, e você vai ver quanto que isso está próximo de você. Você percebe assim, nossa, que palavra difícil, né? Pragmatismo e positivismo. Você vai perceber como isso está tão perto de você, e está tão próximo de você, que se você não tomar cuidado, ele domina a sua vida. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra cosmovisão significa literalmente uma visão de mundo, não é? E a cosmovisão cristã é a maneira de uma pessoa que se considera crente na pessoa de Jesus ver a vida. Nós temos uma maneira peculiar de enxergar a vida. A nossa maneira de enxergar a vida é através da revelação da palavra de Deus. Nós somos, por natureza, exegetas. Sabe o que significa isso? Que através do texto da palavra de Deus, nós interpretamos o mundo, e não o contrário. Através do mundo nós interpretamos a palavra de Deus. Ou seja, nós aplicamos a Bíblia ao mundo, não o mundo à Bíblia. Amém? E baseado nisso é que Paulo está dizendo, olha, vocês não devem colocar a mente de vocês, aplicando a vida de vocês e o pensamento de vocês, debaixo da dominação dessas coisas que são seculares. Debaixo dessas coisas que são dominação do mundo. Vocês têm que renovar a mente de vocês. Vocês têm que pedir uma renovação do Espírito Santo, para que vocês então consigam experimentar a vontade de Deus no tempo que vocês estão vivendo, e experimente ela de maneira boa, agradável e perfeita. Você vai lembrar na semana passada, e de maneira rápida eu quero recapitular com você para a gente cair no assunto de hoje, que essa comparação de Paulo é interessante porque parece que ele está entrando no tabernáculo, lembra? E aí ele compara a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então vamos lá, vamos no átrio de novo? Vamos nessa caminhada de novo do tabernáculo, rapidinho, só para a gente lembrar. O que é a boa vontade de Deus? É o átrio. É ali onde a gente percebe que Jesus morreu por nós para a salvação da nossa alma. É no lugar do átrio, onde tinha lá a pia para se lavar, não é? E o altar de bronze para queimar as ofertas. Jesus foi a nossa oferta, derramou o sangue e ele foi o holocausto de Deus para a salvação da nossa alma. Ao mesmo tempo, é lá nesse lugar onde a gente enxerga a nossa vida e vê que a gente precisa de ser lavado com a água, a purificação que existe da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é ali que a gente percebe que a vontade de Deus para nós é boa. Deus provê sacrifício e Deus provê também limpeza para a nossa vida, não é? É ali. Só que conforme a gente vai andando, tem um lugar onde a vontade de Deus é boa, mas tem um lugar onde a vontade de Deus é agradável. Por quê? A agradável vontade de Deus é aquela vontade de Deus que dá comunhão conosco, não é? E onde é que Deus tem comunhão conosco? Na palavra. Lembra que tinha no lugar santo do tabernáculo? Tinha a mesa dos pães, que significa a palavra, tinha o candelabro, que significa a iluminação do Espírito, e tinha o incensário, não é? O que é o incensário? É as orações. É ali no lugar da presença agradável de Deus que a gente tem a manifestação da comunhão do crente com Jesus. Depois de entender o que Deus quer para nós, o conhecimento de Deus, agora a gente pode ter comunhão com Deus. Que é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Só que tem o último estágio, que é o estágio do lugar santíssimo. E lá onde a perfeita vontade de Deus se manifesta. Lá onde a nossa caminhada, a nossa conduta de vida é alinhada com aquilo que Deus quer. É lá, por exemplo, no lugar onde o sangue abriu uma porta para que nós fôssemos propícios, para que Deus nos fosse propício, para que o favor de Deus nos alcançasse. Ali é onde a vontade de Deus é perfeita, é ali onde o homem e Deus, ficam sendo um só, não é? Olha o que Paulo está falando.
Se você for renovando a sua mente e sair do padrão do que o mundo está te explicando, você vai entrando no tabernáculo. Você vai experimentando a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. É por isso que a nossa comparação das coisas que a gente faz pode parecer um pouquinho longe, mas você vai perceber como está perto, não é? O Paulo fala também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo número 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não é? Porque para ele lhe parecem loucura. Não pode entender essas coisas, porque elas se discernem espiritualmente. Olha, você precisa assumir na sua vida de discernir as coisas que se passam com você de maneira espiritual. Nada do que acontece com você tem uma razão ou um objetivo nessa terra. Você precisa entender isso. Você precisa de parar de olhar para os problemas da sua vida e falar assim, isso aqui é uma situação, né, da vida humana. Não. Ela acontece na vida humana, mas com você ela sempre tem uma conotação espiritual. Ela sempre tem um sabor espiritual, ela sempre tem uma lição espiritual. Seja ela para você renovar a sua vida para com Deus, ou seja ela para você crescer e exercitar a sua vida espiritual. Tudo na sua vida é espiritual e depois é material. Tudo na sua vida tem a ver com Deus, não é? Eu lembro claramente uma vez que um camarada chegou pro pastor e falou assim, pastor, negócio é negócio, igreja é igreja. Não é? Olha, vida no trabalho é vida no trabalho e vida na igreja é vida na igreja. Não! Tudo na sua vida tem uma conotação espiritual. Você não tem como viver uma parte da sua vida nesse mundo e uma parte no céu. Tudo da sua vida é no céu, para depois se manifestar aqui. O problema é que quando a gente tenta dividir as coisas é porque a nossa vida não é completa de Deus. Não é? Vamos lá. A figura então do caleidoscópio. Se você quiser, aí no seu app da nossa igreja você tem um estudo para você poder acompanhar. Está lá, currículo doutrinário, nosso app AD Belém. Se você não tem ainda, pode baixar, plim plim, a propaganda do app da AD Belém. Amém? Você pode ir lá baixar e você vai encontrar o estudo de hoje, de toda semana lá no aplicativo. A palavra caleidoscópio vem do grego kalos, eidos e escopen, que significa literalmente o observador de belas imagens. O caleidoscópio é um tubo com espelhos fragmentados coloridos. Lembra que a gente fazia na escola caleidoscópio, não é? Com lantejoula e tal. Cada movimento cria uma nova imagem, mas todas se formam a partir de um mesmo ponto de luz. Assim também é a cosmovisão cristã. O mundo muda, as ideias se movem, mas quando Cristo é o centro, a verdadeira luz, tudo encontra forma, beleza e sentido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, Paulo está dando um speech para gente que não era crente. E ele fala assim, olha, em Cristo que eu estou apresentando para vocês, ele estava falando na verdade de Deus desconhecido, lembra? Ele começa na cidade a ver ídolo para tudo quanto é Deus. E ele acha o ídolo ao Deus desconhecido. E aquele pessoal lá era tão como é que chama? Supersticioso, que eles falaram o seguinte, quer saber, a gente construiu o Deus para a gente achar que tudo quanto é tipo de Deus. Vai que a gente esqueceu de um. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o altar a Deus desconhecido, porque aí se qualquer coisa chegar aqui, alguma entidade falando assim, vocês esqueceram de mim. Não, é que a gente não sabia seu nome, tá aqui, ó, o altar ao Deus desconhecido. Não é? Paulo viu isso e aproveitou. Por quê? A renovação da mente. Ele fala assim, olha, eu estava andando aqui no meio de vocês e achei vocês um tanto quanto supersticiosos, viu? Ele está, na verdade, fazendo ali um sarcasmo, né? Um tanto quanto? Pensa num povo supersticioso, não é? Pois é, e aí eu vi o altar dos deuses desconhecidos. Pois é, esses que vocês não conhecem, é esse que eu vim apresentar a vocês. E aí versículo 28. Porque é nele que vivemos e movemos e existimos. O caleidoscópio da vida espiritual, quando ele se move, ele sempre vai mover a partir daquilo que vai nos mostrar um aspecto novo da pessoa maravilhosa de Jesus. Vamos lá? A primeira parte do nosso estudo, ele vai ser bem sucinto. Fala do pragmatismo. E essa é uma das ideias de pensamento que eu mais gosto. Porque a maioria de nós gosta de ser pragmático. Não é? E o que o pragmático faz? Não é? O pragmático ele tem um lema. Ou resultado ou explicação. Reasons or results. Ou para quem tem resultado não precisa dar explicação. Não é verdade? Se você fez e deu certo, meu amigo, você não precisa explicar nada para ninguém, deu certo.
Agora, quando não dá certo, aí você tem que se explicar. O pragmático, então, ele se foca a sua vida naquilo que funciona. Não é? Se funciona, meu amigo, nós vamos fazer. E para olhar, o pragmatismo quer entrar na nossa vida ou não quer? Quantos aqui já foram tentados em fazer documento imigratório da maneira mais rápida para funcionar? Não, mas funciona. O interessante é que eu vou pegar na minha mão e vai dar certo. Quantos aqui já não usaram o caminho do pragmatismo porque era um caminho que ia funcionar? Não, isso aqui funciona, já resolvi o problema. Mas peraí, tem uma situação, não, funcionou. O pragmático, ele se foca no resultado, ele quer resultado. Quantas igrejas abraçaram o pragmatismo? Não, meu amigo, o negócio é o seguinte, isso aqui traz os jovens. Não, a gente tem que fazer um negócio, a gente tem que fazer isso aqui para dar gente. Não interessa se o modelo é ruim, se os objetivos são escusos, o negócio é resolver. Quantas vezes o homem não é assim no casamento? Meu amigo, eu fiz logo para ela assim, ela ficou quieta e acabou. O pragmático, ele está de olho no resultado. Ele quer que a coisa aconteça. Ele quer partir para a próxima. Esse é o modelo de vida que muito empresário usa. Do pragmatismo. Não, meu amigo, o negócio é chegar lá, fazer o serviço, entregar para o cliente rápido e acabou. O cliente tem que ficar satisfeito com o tempo. Não é? A gente tem que resolver. Hoje eu falava até com o meu sogro a respeito disso. Ele estava falando do desafio das obras no Brasil. Ele é engenheiro. Ele estava falando que a maioria dos grandes empresários hoje, eles se preocupam em fechar um negócio com o cliente. Pragmático. Depois como é que a coisa vai acontecer e tal, isso aí já é outra conversa. Porque ele quer pragmatismo, ele quer resultado. Como é que as grandes empresas fazem? Ela tem que todo ano mostrar lucro. Então para mostrar lucro, ela é pragmática. Não interessa o que ela tem que fazer. Você sabe que muita empresa hoje, como ela tem que sempre mostrar um lucro maior no ano seguinte, não interessa, por exemplo, ela não pode lucrar menos. Somente se é uma empresa de base pública, né, que ela é aberta para o mercado de valores, ela sempre tem que aumentar o lucro. Só que chega uma época que isso não tem como. Vou dar um exemplo para você. Você tem um restaurante, ok? E você abriu aquele restaurante. Você está num bairro importante da cidade. Vamos dizer que você mora no centro. Você sabia que a per capita do centro da cidade muda pouco? Por quê? Porque a cidade, conforme o tempo vai passando, vai se espalhando. A menos que ela não tenha mais lugar para se espalhar em volta, que ela começa a subir, e aí ela começa a subir a partir do centro. Não é? Mas se ela não precisa subir a partir do centro, ela vai se espalhando. Olha o modelo aqui de Los Angeles. Se você vai em Nova York tem muito prédio. Mas é prédio assim, milhas e milhas de prédio, num lugar pequeno. Por quê? Porque tem muita ilha, muita água, etc. Aqui na Califórnia não é. Ela vai se espalhando, está indo já para o deserto. Ela está crescendo, ela está se espalhando, vai ficando cada vez mais aberto, porque tem espaço para crescer. O que isso acontece? Acontece que áreas de região residencial, elas são aquele número de pessoas. Não vai mudar. Se você abre um restaurante naquele lugar, você tem um tempo, por exemplo, de 5 anos de crescer a sua clientela. Ok? Então, no primeiro ano, você tem uma média ali de semana, ou por dia, de 50 pessoas almoçando todo dia com você. No segundo ano, você tem 75 pessoas. No terceiro ano, você alcança 100. Só que o limite seu naquele lugar é 150 pessoas. Quando você atingir 150 pessoas almoçando com você todos os dias, não tem o que você fazer. Dali, você só diminui, porque a pessoa cansa de comer sua comida, porque ela quer experimentar coisas novas. A sua maneira de crescer é como? Ou você abre um novo restaurante em um outro lugar, ou você faz aquele restaurante, porque você quer pessoas que estejam lá com você, custar menos, para você aumentar seu lucro. É nesse momento que muitos lugares perdem a qualidade do alimento que ele faz, porque tem que diminuir a qualidade. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida de crente? Pois é, tem muita gente que o negócio dele é continuar crescendo, é continuar aumentando, é continuar sendo cada vez mais influente. E quando a influência dele barra no limite do seu crescimento, ele diminui a qualidade de quem ele é para continuar crescendo. Porque o foco dele é resultado. O foco dele é que amanhã ele alcance um negócio melhor do que ele alcançou hoje. Que ele receba um aplauso diferente do que ele aplaudiu hoje. Quer ver um pragmatismo, por exemplo, de um cara que é pregador itinerante? É aquele cara que vive de novidade. Uma hora não tem mais novidade para pregar. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou.
E você tem 52 mensagens, uma para cada dia da semana, sobre isso aí. Quando passa um tempo, você tem que voltar a pregar a primeira mensagem que você pregou. Só que a primeira mensagem já não é mais novidade para quem está ouvindo. O que você tem que fazer? Você inventa. Aí você bota, por exemplo, uma cama de solteiro dentro do túmulo de Jesus, porque você tem que inventar alguma coisa. Aí você fala que Jesus foi morto pelo alpendre da casa onde ele estava pendurado, onde ele morava. Destruíram a casa de Jesus e levaram o overnight, o alpendre da casa, porque a cruz foi feita ao alpendre da casa de Jesus. De onde o cara tirou isso? Ele achou em algum lugar da Bíblia, misturou uma coisa com a outra e precisava de pregar uma novidade. Porque o negócio é dar resultado. É ser pragmático. É fazer com que as pessoas se sintam de novo abraçadas por você. É fazer alguma coisa que movimente, não interessa o quê. O pragmatismo, então, não é? É uma lógica que tem que resultado, que quem tem resultado não precisa explicar nada. É por isso, por exemplo, de novo, voltando a uma vida com Deus. Mas você está vendo como a igreja está cheia? Você vem agora dizer para mim que eu estou fazendo alguma coisa errada? Está dando certo. Irmão, nem tudo que dá certo é porque Deus está aprovando. Eu vou repetir para você. Nem tudo que dá certo é porque Deus está aprovando. Nem todo aplauso é bem-vindo. Nem todo joia é bem-vindo. Tem gente celebrando vitória que o céu está falando assim, aqui é a derrota. Vocês estão voltando atrás. Vocês estão mudando as coisas. Vocês estão regredindo na fé de vocês. Só que a pessoa está vendo o quê? O resultado. Na vida cristã, na vida pessoal, é a mesma coisa. Não é? O pragmático tem que dar resultado. Poxa, eu parei de ir para a igreja e estou com mais tempo. Claro que você está com mais tempo. Claro. Não, eu parei de ter aquela vida, sabe? Eu era muito aí, a pessoa está usando a palavra hoje, eu era muito do sistema. Nossa, porque o sistema, agora o sistema não me domina mais, agora eu tenho mais tempo. É claro que você tem mais tempo. Está solto. Né? Está aberto a situações que a vida são contrárias, inclusive. E ela acha que isso é um bom resultado. O pragmatismo, irmão, ele é o espírito de resolver problema. Mas para o cristão o foco não está no resultado. Ensine a Deus, o doador dos resultados. Não é? O pragmatismo pergunta, o que funciona? Mas o cristão pergunta, o que agrada a Deus? O que agrada a Deus? O que é que nós estamos fazendo que agrada a Deus? Do que se agrada a Deus na nossa vida? Não é? E para isso, o escritor Martin Lloyd, ele disse assim, não há nada mais perigoso na vida do que sucesso sem santidade. E aqui santidade, irmão, não estou falando de conduta, de terno e gravata, de estar em todos os cultos, não. Santidade que eu falo, comunhão com Deus. Vida no altar. Sentir a presença de Deus. Às vezes o cara tá cheio de dinheiro no bolso, mas a alma tá parecendo uma língua de papagaio, seca. Sem graça. Você fala de Jesus, ele não sente mais a presença de Deus. Você fala da comunhão do Espírito, para ele não é mais importante. Você fala de mudança de hábito de vida, ele fala assim, para com isso, é coisa arcaica. Porque o negócio dele é o sucesso que faz ele alcançar um nível que ele sonhou para ele, sem se interessar aquilo que Deus quer para ele. A América é o lugar de isso acontecer com mais frequência. Eu conheço muita gente, mas muita com um M maiúsculo, que quando chega nesse lugar, por conta do sucesso, se esquece do Senhor. E quando você vai falar, e geralmente essas pessoas são pessoas que tiveram profundas experiências com Deus, mas hoje consideram aquilo apenas uma escada para que a sua agenda fosse alcançada. Ele usou Deus, a experiência com Deus, a caminhada com Deus, a igreja de Deus, para que ele alcançasse os seus próprios resultados. A igreja moderna, influenciada pelo pragmatismo, tem buscado métodos eficientes, mas nem sempre espirituais. Programas substituem a oração. Marketing substitui o poder do Espírito. Eficiência toma o lugar da unção.
A igreja pode ser rica em recursos humanos e pobre em poder espiritual. Às vezes a gente olha para o que Tiago fala, olha, o que adianta, não é? Eu ver alguém passando fome e falar para ele assim, ó, vai lá e come. Alguém passando frio e falar assim, vai lá e se aquienta. Assim como isso não adianta nada, a fé sem obras é morta. E aí muita gente estava achando que ele está falando de obra de caridade. Não é que ele está falando isso. Ele não está falando de obra de caridade, ele está falando de obra de fé. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, muita gente se foca naquilo que é prático. E aquilo que é prático nem sempre passa pelo método da fé. A gente vai entrar no positivismo e eu vou construir mais sobre aqui. Mas sabe o que falta hoje? O desespero das pessoas pelo único recurso que é a oração. As pessoas hoje elas procuram em último lugar, em última instância, a comunhão com Deus. Por quê? Porque elas querem resultados rápidos, fáceis, tangíveis. Que ela quer colocar a mão, segurar o negócio e andar por aí. Eu estava falando com o pastor Luiz essa semana, e ele estava me contando os 20 anos que ele sofreu nesse país sem documento. Das cortes de imigração que ele foi, das ameaças do promotor, falando assim, olha juiz, me dá esse casal na mão que eu vou mandar eles para o Brasil. Hoje eles dormem no Brasil. Promotor de justiça olhando para eles. E a única pessoa que eles podiam confiar é Deus. Porque até mesmo o documento de imigração deles foi o irmão que fez, o irmão fez errado. E colocou eles numa situação pior. A urgência de pedir que Deus abra a porta sem dar um jeitinho, sem ajudar um resultado que seja rápido. Inclusive passar pela mente é o seguinte, se o juiz me mandar embora, eu aceito como voz de Deus para mim. E aí? O nosso pragmatismo não aceita isso. Porque ele quer o resultado que a gente quer. Ele quer a palavra que combina com a nossa percepção das coisas. E se ela é contrária, meu amigo, não é Deus. Reasons or results. Tem que dar resultado. Irmão, a sua vida tem que dar resultado na presença de Deus. É lá que ela tem que dar resultado. A glória de Deus tem que dar resultado na sua vida. A presença de Deus tem que ser um resultado perene na sua vida. Davi, quando passou pelo pecado, falou assim, Senhor, não tira de mim a alegria da tua salvação. Eu posso perder qualquer coisa. Mas se a minha alma não estiver recebendo a tua presença, a tua alegria, eu não estou bem. E ele era rei quando ele escreveu isso. Ele estava no melhor lugar. Ele já tinha dado resultado. A expectativa da promessa dele havia sido alcançada, mas mesmo assim, ele sentia falta daquilo que Deus podia fazer na vida dele. A igreja pode ser rica em recursos humanos e pobre em poder espiritual. Irmão, eu já entrei em igreja, irmão, que são uma potência administrativa. Não é? Alguém estava me contando semana passada, está mudando para North Carolina, ele visitou algumas igrejas americanas lá. Até ginásio a igreja tem. A igreja tem 8 quadras de vôlei de praia. Eu não sou contra isso. Um campus que senta 6.000 pessoas. A minha única dúvida é, como é que o pastor da igreja cuida de 6.000 pessoas? Essa semana que a gente estava lá em Nova York, conversei com um dos companheiros que tem uma das maiores congregações do nosso ministério. Dificuldade para cuidar de todo mundo. Ele estava falando para mim que tem uma outra igreja lá na cidade dele, que é uma igreja que faz muito movimento aqui nos Estados Unidos. É hoje o movimento brasileiro, a igreja brasileira, que mais tem gente lá na cidade que ele está. 3.000 pessoas por domingo. 3 cultos. Só que quando dá problema na família, eles chamam o pastor da Assembleia de Deus. Quando o marido está brigado com a esposa, eles ligam para o nosso irmão que está lá. Por quê? Porque ele não consegue alcançar o pastor lá na frente. Ele não consegue fazer com que o medalhão venha na casa dele e orar por ele. Está muito longe. É muito difícil chegar. E às vezes não é nem por uma malignidade da pessoa que está lá na frente. Aqui não dá. É muita gente. Mas no final de semana, a câmera, a grua passa lá na cabecinha de todo mundo, e aquele monte de gente, e o movimento das câmeras, aquele grupo de louvor maravilhoso, resultado, 10. Mas como é que está a comunhão dos irmãos? Como é que está o partir do pão? Como é que está a caminhada junto?
Será que alguém se falou daquela igreja durante a semana? Será que as pessoas se conhecem? Será que elas compartilham os problemas e a vida, ou cada um por si? Igrejas poderosíssimas, irmãos, desse país. Mas as pessoas estão absolutamente sozinhas. Sem o contato com Deus, não é? Isso acaba criando um evangelho utilitarista. O perigo de um evangelho utilitarista é pregar o Cristo como um meio. Lembra que eu falei isso para você? E não como um fim. Olha só o pragmático. Para que eu preciso de Jesus para me salvar? Então Jesus é o meio para a salvação. Eu uso Jesus, o evangelho, como um meio para alcançar o meu objetivo, ser salvo. Mas Jesus não é um meio para a salvação apenas. Ele é o motivo da salvação. Ele é o objetivo de querer estar salvo, para morar para sempre com Jesus. Você sabe qual que é a maior herança do céu? É Deus. Não é a rua de ouro, não é a mansão celestial. A melhor coisa do céu é que Deus está lá. O maior prêmio de alcançar a salvação é estar com Deus. Só que as pessoas pensam nisso como um meio, por conta do pragmatismo, não é? O pragmatismo e a metafísica, ele rejeita o sobrenatural e valoriza apenas aquilo que é prático e mensurável, já que o cristão é chamado em busca as coisas de cima. Eu dou um exemplo bíblico para você de pragmatismo. Lembra quando Saul foi rejeitado por Deus? E ele queria saber qual que ia ser o resultado da guerra que ele ia entrar, só que Deus não falava mais com ele. O que ele foi fazer? Foi procurar uma feiticeira. Por quê? Porque o que ele queria era ouvir o que ia acontecer. Não interessava da onde. Pragmatismo religioso. Não interessa, meu irmão, se vem do terreiro de macumba, se vem do trabalho, não interessa de onde vem. O negócio é o resultado. Numa dessa, eu já contei algumas vezes um caso de uma família que a gente tratou, que o camarada queria que a esposa voltasse para casa, e o que ele foi fazer? Como um bom cristão, foi fazer um trabalho de macumba para ela voltar em 3 dias. Adivinha? Voltou. Deu certo. 2 meses de lua de mel. Mais de 1 ano de possessão maligna dentro de casa. 2 anos e meio para que a libertação fosse completa. Deu resultado. O resultado que ele queria aconteceu. Mas e o resto? Não é? O pragmatismo, ele rejeita a metafísica porque ele quer o resultado rápido. Mas quando ele abraça aquilo que é mais fácil. Não é? É por isso que o sujeito prefere a mensagem do Pablo Marçal do que o culto de doutrina da igreja dele. É por isso que o caba prefere, não é? O pastor do YouTube assentar com o pastor dele e ouvir assim: meu amigo, você está errado. Você precisa de consertar a sua vida. Ó, isso vai demorar. Nós vamos sofrer junto, mas nós vamos chegar lá. Ele prefere encher a carga dele de mensagem motivacional de uma pessoa que nem sabe que ele existe. E que se soubesse que ele estava procurando ele por aquele problema, tinha falado: não, essa mensagem não é para você não. Pragmatismo. Ele não consegue ver o resultado. Vamos dar uma olhadinha, a gente vai passar mais para frente, está terminando no positivismo. O pragmatismo e o cristianismo. O pragmatismo diz: a verdade é o que funciona. Se funciona, é verdade, meu irmão. Não é? E o que o cristão diz? A verdade é o que Deus revela. Se Deus revelou, é verdade. Se Deus falou, é verdade. Ainda que pareça contrário, ainda que o mundo inteiro se levante, ainda que as pessoas não aceitem, se Deus falou, é verdade. Ainda que o resultado não seja patente aos olhos, se Deus disse, é verdade. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, não é? O pragmatismo gera um resultado passageiro, mas o cristão produz frutos eternos. Obediência é mais poderosa que a performance. Fidelidade é mais valiosa do que a fama. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu trabalho com líderes já tem mais de 15 anos, sendo formado como líder e ajudando o nosso pastor na formação de líderes. E eu descobri nessa experiência curta, mas abençoada por Deus, que o líder que a gente mais quer na igreja não é o cara extraordinário, é o cara consistente.
Não é o cara que chega e faz aquele movimento e o pessoal tá aqui e vem, o pessoal levanta a mão. Não, mas é aquele que está com você todo dia. É esse que é o melhor líder. Não é aquele que aparece uma vez quando ele quer, quando ele está com vontade, que ele vem aqui dar oi para você, cumprimenta a sua mão e fala, tamo junto, pastor, e nunca mais volta. Não, esse líder é ruim. Ele tem talento. Ele dá o resultado rápido, mas ele não é bom líder. O bom líder é aquele que até dá mancada, mas ele está junto. Ele confessa. Ele fala, pastor, ó, errei. Pastor, me ensina, me ajuda. Não é? É por isso que as pessoas falam, a gente pessoas não entende isso, às vezes porque acha que é puxar caçaquismo, não é? E não é. Olha, eu já vi muito líder grande falar o seguinte, eu prefiro o líder leal do que o líder extraordinário. Porque o leal vai estar junto com você, a missão é o mais importante. Não é o lugar dele o mais importante. Não é o holofote dele o mais importante. O mais importante é todos nós juntos alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Ainda que no meio do caminho eu não tenho o espaço que eu sonhei, a cadeira que eu quis sentar, o holofote que eu entendia que eu tinha que receber. Irmão, eu já cheguei em lugar, em culto, entendo que eu vou falar pelo Espírito de Deus, mas eu já cheguei em culto, que eu cheguei com a mensagem no coração. Não, hoje eu preciso pregar, eu preciso falar essa mensagem. Eu preciso despejar essa mensagem que Deus me deu na minha alma. E ficava olhando para o pastor lá da mesa de som, ele vai me chamar para pregar hoje. Nada acontecia. Só que quem foi usado para pregar, vidas foram libertas. Gente aceitou Jesus. E daí que não fui eu. Eu fiz a minha parte, eu estava lá na mesa de som quietinho, fazendo meu sonzinho lá quietinho. Tentando fazer o melhor para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus através do meu trabalho. Eu estava pensando em outra coisa, estava almejando outro lugar, mas eu estava sendo consistente daquilo que Deus me deu. É isso que a gente tem que entender, que o pragmatismo é contra. Se ele tiver que pisar na cabeça de alguém para ele passar na frente, se ele tiver que dar um solavanco em alguém para ele chegar, ele faz. Mas em nome de Jesus, entenda hoje, verdade é o que Deus disse ao seu respeito, e a verdade é aquilo que você precisa de fazer para a glória de Deus. Diga amém em nome de Jesus. Amém. Outra parte do nosso estudo hoje é o positivismo, não é? E o positivismo tenta negar Deus porque não pode prová-lo em laboratório, mas a criação é testemunho visível do Criador. Olha só o que o positivismo faz. O positivismo é o uso do raciocínio para ver a vida. Ou seja, se você não entende, então você não tem que se desgastar com isso, tem que se debruçar isso aí. O positivismo fala que a vida é aquilo que a gente enxerga. A vida é aquilo que faz sentido para você. Você já viu essa frase? Ah, se é verdade para você, meu amigo, que bom. Eu já vi crente dizendo isso para ímpio. Ô raiva. Não, meu amigo, se pular 7 ondas funciona para você, pula suas ondas, cara. Faz aí. É o seu jeito de servir. Pelo amor de Deus. O positivismo, ele é racional. Ele é amistoso, não é? O positivismo, deixa eu falar uma coisa para você. O positivismo surge do elemento iluminismo humano para crescente, e ele entra na teologia num momento que... Você sabe onde o positivismo termina? Na teologia? Onde ele chega ao ponto? Ele chega ao ponto, por exemplo, de demitificar os milagres de Jesus. Não tem como aquilo ter acontecido. Aquilo ali é uma figura de linguagem. Não é que a menina ressuscitou. É porque Jesus chegou na casa dela, naquele momento, então é como se ela tivesse ressuscitado. Ele usa a razão. O positivismo da razão, ele precisa de dar situações na vida para resolver a situação. Por exemplo, o positivismo, na década de 40, ou na década de 30, na verdade, foi quem idealizou a solução final. Sabe o que é a solução final? É o extermínio dos judeus na Europa. Foi o positivismo que falou assim, então tem onde colocar esse povo. Esse povo, na verdade, não devia estar em lugar nenhum do mundo, então vamos fazer o seguinte, ninguém quer eles. Vamos agilizar, então, que eles não estejam em lugar nenhum. É racional. Bom, é o seguinte, esse pessoal não tem que estar aqui. Eles não podem voltar para o lugar onde eles voltaram, então o único jeito é a gente exterminar deles. É uma sequência lógica de um processo. Onde aquilo que é espiritual, onde aquilo que é o coração não passa. Quer saber um negócio? Olha, outra ideia do positivismo vou dar para você. Fatos, os seus fatos não têm sentimento. Se é fato, você não tem o que você gostar ou não. Não é?
Você pode ter a sua opinião, mas você não pode ser contra os fatos. Não é? Fato é fato. Isso aqui é um fato, isso aqui é uma realidade. Não é? Vou dar para você um exemplo que a gente está passando hoje em dia aqui. É um fato. Existem 13 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Isso é um fato. E um fato que a gente precisa de resolver isso. Beleza. Agora, como é que você resolve? Como você resolve? O positivismo vai falar assim, esse pessoal tem que morar aqui. É a razão. Eles estão aqui de maneira errada, eles não saem daqui. Razão. 1 mais 1 é igual a 2. Acabou. Só que o positivismo, ele rejeita que existe uma solução transcendente. Que existe uma ideia de Deus transcendente ao que está passando aqui. É uma coisa que ultrapassa a visão humana. Vou dar um exemplo para você do positivismo e da maneira como Deus muda as coisas. William Seymour chega aqui na cidade de Los Angeles e vai pregar numa igreja batista. Quando ele começa a falar do poder pentecostal, o pessoal fala assim, não, esse homem não pode ficar aqui não. Essa mensagem dele é contra aquilo que nós pregamos. Expulsaram ele da igreja. Por quê? Porque aquilo que ele está dizendo não é a nossa maneira de pensar, não faz sentido, vamos mandar ele embora daqui. Se William Seymour fosse positivista, ele tinha ido embora. Mas a vinda dele para cá era no caminho de Deus. A mulher que estava lá no culto chama ele para casa. Ele vai pregar na casa dessa mulher com mais 12 pessoas e começa o maior movimento pentecostal da história da humanidade na Rua Azusa. Porque o homem estava olhando aquilo que era racional, mas Deus estava manifestando algo espiritual por aquilo que inclusive feria a lógica e a vida do próprio William. Para a glória do nome de Jesus, não é? O filósofo francês Auguste Comte instava que a humanidade evoluiria em 3 estágios. No teológico, o homem explica o mundo por meio da fé. Você não, isso aqui, o mundo foi criado através da fé, é a lógica do mundo, não é? Aí ele buscaria explicações filosóficas e ele, por fim, explicaria tudo pela razão e pela ciência. Comte propôs a religião da humanidade, uma religião sem fé e sem revelação. Tudo é lógico. Não existe nenhum mistério, está tudo patente aos olhos. Entende como essa questão de identificação de milagre, pois não tem milagre, isso aí é tudo lógico. Não, então, é o seguinte, parece milagre, né? Então, mas é o seguinte, é que o irmão começou a tomar aquele remédio, o remédio deu resultado. Isso é o positivismo. Tá vendo como ele está mais perto da gente do que a gente acha? Não, isso aqui não, irmão, é o seguinte, eu estudei e deu certo. Não é? Não é? Então, é que eu já tinha pensado nisso, e aí acho que isso aí estava no meu subconsciente. Razão. Não é? Razão. Eu já contei para você o testemunho desse irmão, o filho do pastor Marco Gemão, talvez você não tenha ouvido. Ele tinha uma prova no dia seguinte, na faculdade dele, eram 300 possíveis perguntas, ia cair só 3. 300 perguntas possíveis, ia cair só 3. E ele ligou no dia anterior pro pai dele, o que estava na França, o pastor Marco Germano, falou assim, pai, eu não vou conseguir, eu não vou passar. Começou a chorar. Calma, meu filho, não é assim, não, pai, eu não vou conseguir passar, e foi orar. E o pai orou junto com ele e tal, e oraram, e vai dormir, meu filho. Ele desligou o telefone, pegou o violão, começou a cantar uns louvores, caiu no sono dormindo. Às 3h30 da manhã, e quem contou essa história, inclusive esse testemunho, para o pastor Marco Germano, não foi o filho dele, foi um amigo de escola, que estava no outro quarto. Ele falou assim, o pastor Germano, esse menino bateu na porta do meu quarto, 3h30 da manhã, com o olho cheio de lágrimas, e falou assim, meu amigo, anota aí, Jesus apareceu para mim de madrugada e me falou as 3 perguntas que vai cair no teste. Você anota se você quiser, vai ser essas 3 perguntas. No outro dia, na hora que eles chegaram para fazer a prova, que eles tinham a prova dentro do papel, os 3 se olham dentro do negócio. Eram as 3 perguntas que ele tinha sonhado durante a noite. O positivismo vai dizer que aquilo estava no subconsciente dele e ele deu uma chance, porque, olha, 3 perguntas de 3% é 1% de chance. Ele acertou 1%. Mas a fé vai dizer que Jesus se comoveu e tem uma obra através daquele trabalho que esse irmão entrou na vida dele. E entrou na vida dele naquela noite e revelou para ele as perguntas que iam cair na prova. Hoje, o nosso irmão, o Mike, que é o filho do pastor Marco Germano, é vice-presidente, um dos vice-presidentes de um dos maiores bancos de investimento da Suíça. Que só conseguiu entrar nesse lugar. Por quê? Ele passou naquela prova. E o que ele está fazendo lá dentro? Pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O positivismo rejeita essas coisas.
Ele vai falar que tudo se explica aqui, que tudo a gente conversa aqui. Olha, nós vamos resolver com nós mesmos. As coisas que a gente pode fazer, não é? Mas a fé e a razão, elas não são contrárias, não é? O positivismo exalta a razão e despreza a fé. Ele separa a ciência da verdade e cria um universo sem unidade e um homem sem propósito. O Martin Lloyd, ele fala assim que a fé não é contrária à razão, mas vai além dela. A fé começa onde a razão termina. Irmão, se não faz mais sentido, começa a dar glória, porque é hora de ter fé, não é? E eu pensava nisso na hora que eu orava, e foi justamente nesse momento que Deus me visitou ali, enquanto eu orava. Para dizer para você o seguinte, para falar para o seu coração nessa noite, o seguinte, é que você precisa de voltar a ter desespero na oração. Tem muito crente que já não ora mais desesperado. E quando eu falo desespero da oração, não é para você ficar desesperado da sua vida, é você ficar desesperado por ver a mão de Deus trabalhar por você. Fala, Senhor, eu só tenho a tua mão para me ajudar, Senhor, me socorre. Cadê o desespero que molhava os bancos da nossa igreja? Que você chegava na Assembleia de Deus, tinha poça de água no chão. Cadê o desespero do crente de esperar Deus fazer alguma coisa? De pedir para Deus agir com amor, com graça e resgatar ele daquela situação. Tinha muitas vezes que você chegava no culto de ensino e na oração, na hora que o pessoal levantava, o problema já tinha acabado, já tinha terminado. Por quê? Porque o crente chegava com o desespero da solução de Deus. Hoje não. Ele chega na igreja pensando, depois do culto eu vou conversar com o irmão, porque de repente ele tem uma conta para me passar, porque de repente eu consigo um acesso daquele trabalho que eu quero fazer. Olha, eu vim aqui, a mensagem vai ser boa, mas essa semana eu vou resolver isso daquele jeito. E não pede para Deus solução. Porque está dominado pelo raciocínio, pela razão das coisas. A gente já não desespera mais por ver Deus se manifestar no nosso meio, por ouvir a palavra de Deus no nosso coração e na nossa vida. Cadê o desespero de querer Deus entrando na nossa casa? De sentir a presença de Deus no nosso quarto? De sentir a presença de Deus enquanto a gente trabalha? Cadê essa vontade doida de ter a comunhão com Deus enquanto a gente faz as coisas? Onde é que foi parar? Dominada pelo raciocínio da nossa vida. Hoje é culto de ensino. Hoje nós vamos pegar um pouquinho mais forte aí no tutano. Para a gente olhar para as coisas do Senhor e novamente, sabe, ter aquela vontade por ela, ansiar pelas coisas. Eu gosto muito daquele verso que fala assim, que o servo brama pelas águas, né? A minha alma brama pelo Senhor, assim como o servo brama pelas águas. Que maravilhoso, não é? Glória. Mas o Salmo de número 1 fala que a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela dá o fruto dela na estação certa. Só tem uma diferença. A árvore é plantada. Ela não tem direito de sair do lugar onde ela foi plantada. O servo não. O servo foi para longe da água. A árvore foi plantada onde Deus colocou. Tem muita gente com sede porque foi para longe. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Mesmo com sede, Deus vai matar sua sede para a glória do nome de Jesus. Se você se desesperar pela água do Espírito na sua vida, se você se desesperar pela presença de Deus na tua alma, Deus vai saciar a sua sede para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser doido, mas vai ser a presença de Deus. Aleluia. Vai ficar uma coisa sem sentido para você, mas você vai ver a mão de Deus trabalhando por você de uma forma extraordinária, metafísica, espiritual, mística, poderosa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai falar a língua estranha na frente do juiz. Oh, aleluia. Você vai chorar de alegria na frente do médico. Para a glória do nome de Jesus. Essa semana nós estávamos lá em Nova York. Eu tive a oportunidade de dar um abraço no Edinho. O Edinho é um dos presbíteros da nossa igreja na cidade de Washington. Um grande músico. O Edinho tem uma linda família. Deus abençoou muito o Edinho na área dos negócios lá na cidade de Silver Springs, onde ele mora, em Medford. Não, Silver Springs em Maryland, na verdade, estado de Maryland, pertinho de Washington, D.C. E o Edinho, alguns meses atrás, a filhinha dele de 3 anos de idade começou a ter problema, uns problemas estranhos e tal, tem umas quedas. E aí foram fazer um CAT scan na cabeça da menina, acharam um tumor na cabeça da menina. E o mundo dele acabou, e com ele o nosso.
Porque a gente ama a família dos nossos irmãos. Fala, meu Deus do céu, como é que pode? A filhinha do meu irmão com um câncer na cabeça, com um tumor na cabeça. Como é que vai ser isso? Esse casal é tão abençoado. Essa família é tão querida, nós amamos tanto, estamos longe. Se vê uma vez por ano, quanto às vezes nem uma vez no ano a gente se vê. Mas a gente ama os irmãos, conhece os irmãos. E ele começou o processo e tal, e chegou na semana passada, chegou o dia de fazer a cirurgia. E todo mundo apreensivo, que tumor é esse, que negócio é esse, como é que vai ser isso aí? E a cirurgia, se eu não me engano, durou 8 horas. Para abrir a cabeça da menininha e tirar o tumor de lá de dentro. E enquanto nesse dia estavam fazendo isso, toda a igreja estava orando. A igreja de Silver Spring, os amigos dele, todo mundo orando. O pastor Emerson estava com ele, que é o dirigente da congregação lá. E quando terminou a cirurgia, o médico chegou na frente do pai e falou assim, olha, meu amigo, foi duro, mas a operação foi um sucesso, viu? E olha, não é maligno, viu? Era só um tumor benigno, tá tudo bem, ela não vai passar por problema nenhum. E nessa hora ele falou assim, eu não sabia se eu gritava e tal, mas a irmã Nayara não teve jeito, ela pegou e deu uma rajada de língua estranha na frente do médico, olhou para ele e falou assim, o senhor não sabe quanta gente estava orando por essa menina, quanta gente estava orando por ela, estava intercedendo por ela, por essa família. Eu fico pensando, o médico podia ser um positivista, né? Não, mas minha senhora, fica tranquilo, eu estudei, não é? Eu sabia exatamente que veia, que eu precisava de cortar. Olha, eu sei que estava muito próximo, mas eu tenho uma técnica, não sabe o que o médico falou? Enquanto eu estava fazendo a cirurgia, eu senti que alguém estava orando por mim. Eu senti a presença de Deus naquela mesa. Eu sei que o que aconteceu naquele lugar ali hoje foi uma obra de Deus. O positivismo vai negar isso, mas a nossa fé vai alcançar isso com tanto amor. E vai ter certeza absoluta que o moveu as mãos dos médicos foi a oração da igreja. Aleluia. Na última reunião que a gente fez, no sábado à noite, lá em Nova York, nós estávamos há 40 dias do shutdown do governo. Muita gente prejudicada com isso, gente sem receber salário. A última oração que nós fizemos foi, Senhor, faz com que os homens se conversem e resolvam esse problema de shutdown. 72 horas hoje, desde que nós fizemos aquela oração em Nova York, foi aprovado, terminou o shutdown. O positivismo vai dizer, não, o pessoal estava conversando e tal, mas a fé vai me dizer, a igreja orou. E Deus promoveu alguma coisa e os homens entraram em um acordo e agora o governo está aberto de novo e isso vai abençoar os irmãos para a glória do nome de Jesus. É nessa perspectiva de vida que eu quero insistir com você. Que esse tipo de assunto vai tentando entrar na sua vida e dominar, porque você só está no filme, isso aí está nas séries que você ouve, isso aí está nos coaches que falam com você na sua mente, que querem te ensinar alguma coisa. Isso aí está nas mensagens da palavra de Deus que você ouve por muitos teólogos que pregam uma mensagem extraordinária, mas não falam da graça e do poder de Deus que contraria a razão humana. Que fala para você que aquela perda que você teve, daquele resultado que você queria, foi a maior bênção que aconteceu na sua vida. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, aceite a perspectiva do lugar bom, do lugar agradável e do lugar perfeito da presença de Deus para você. Para a glória do nome de Jesus. Que vontade de pregar hoje. Se eu fosse um bom pregador, hoje eu pregava direitinho, viu? Hoje eu falava da fé de Deus. Hoje eu falava do amor de Deus de coração. De verdade. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos concluindo. O pragmatismo, ele busca o resultado sem princípios. O positivismo busca a razão sem fé. E ambos colocam o homem no centro e removem Deus do trono. A cosmovisão cristã coloca Cristo no centro como luz, verdade e sentido de toda a eternidade. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e me conhecer que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sinta a glória por poder ter experiência com Deus, sinta a alegria por poder andar com Jesus, por poder ver o Deus trabalhar pela sua família, pela sua casa, por ver Deus fazendo coisas sobrenaturais na sua casa e na sua vida. Por ter comunhão profunda com Deus enquanto você caminha, enquanto você sofre.
as aflições do justo. Enquanto você paga o preço por ser crente num lugar que ninguém mais quer ser. Desfruta disso. Desfruta da companhia de Jesus. Mesmo que você, poxa, se eu fosse uma pessoa talvez mais descolada. Não! Não seja mais descolado, seja mais colado em Jesus. Seja mais amigo de Deus. Seja mais próximo do Espírito de Deus. Mesmo que se te custar amizade, custar pessoas. Não troque a sua comunhão, sabe? Essas pessoas trocam o caminho por Deus, o serviço para Deus, por coisas tão efêmeras. Por coisas tão pequenas. Não, porque lá na igreja tem que ser assim. Não troque por coisas efêmeras. Não troque a sua fé, a sua comunhão, a sua conduta com Deus, a sua caminhada com Jesus por coisa que passa, por coisa que termina, por coisa que não faz sentido, que amanhã ou depois isso é um valor que não vai ser mais um valor. Abrace aquilo que Deus está te dando. Abrace a fé no Senhor Jesus Cristo. Procure entender o coração de Deus, de te formar, de te ajeitar. Quando eu olho para trás, eu penso como Davi: Senhor, foi bom ter sido afligido. Foi bom ter passado por essa situação, por aquela situação, porque quando eu passei por ela, eu vi como a tua mão é boa, como o teu cuidado é profundo, como a sua visão é eterna, como o Senhor lá, o Senhor me viu, eu estava achando que eu estava sozinho, mas lá embaixo o Senhor me viu, e o Senhor me deu graça, e hoje eu estou aqui para contar a vitória que o Senhor me deu. Se alguém tem resultado na minha vida, é o Espírito de Deus. Aleluia. Se alguém tem razão na minha vida, é o Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.